mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias, as que estão acontecendo e as que vão acontecer. Esse vídeo será com a nossa irmã Deusilene Souza. Ela vai explicar para os irmãos a profecia do capítulo 11 de Daniel, do verso 21 ao verso 33. Nessas explicações nós veremos no verso 25, 26, ali o rei do norte contra o rei do sul. E o rei do sul perde esta guerra, porque os que comem os seus manjares o trairão. Pois o rei do norte representando os Estados Unidos e o rei do sul representando a Síria. Então ali a Síria perde a guerra com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos faz uma guerra civil dentro do seu próprio país. E ali os que comem seus manjares no seu prato o trairão, significando a guerra civil que os Estados Unidos fez na Síria. E agora ele já tirou a sua tropa de lá, mostrando que finalizou essa guerra e os Estados Unidos foi vitorioso, que é o rei do norte. Também os irmãos vai ver na explicação dessa profecia que o rei do norte também representa Roma, né? Tudo isso os irmãos vai ver no vídeo que a Deusilene Souza vai mostrar, vai apresentar a explicação da profecia de Daniel, capítulo 11, o verso 21 a 33. Também no verso 29, depois da guerra que faz com a Síria, então vem agora novamente outra guerra. E qual será esta guerra? Pois no verso 29 não vai ser como da primeira vez. A primeira vez ele saiu vitorioso, mas desta vez virá navio de Quitim, que causará tristeza para o rei do norte. Então nós estamos vendo aí, só o que fala é de guerra agora. Os Estados Unidos com Venezuela, mas Venezuela não está só, tem a Rússia, tem a China e outros países com a Venezuela. Será que vai ser agora que virá navio de Quitim contra os Estados Unidos, que causará tristeza? Vamos acompanhar a profecia. Se realmente nesta guerra os Estados Unidos se der mal, terá um prejuízo que causa tristeza. Então se cumpriu a profecia do verso 29 verso 30. Não que os Estados Unidos será destruído, mas sim está dizendo virá navio de Quitim contra ele, causará tristeza, ou seja, um grande prejuízo ou coisa semelhante em assunto de guerra. Então vamos acompanhar a profecia, vamos ver esse vídeo e se realmente nesta guerra que está prevista Venezuela e Estados Unidos causará alguma destruição, pois alerto novamente, Venezuela não está só, tem Rússia e China a favor da Venezuela. Então se causar um prejuízo para os Estados Unidos, então se cumpriu o que está escrito no verso 29, o verso 30 do capítulo 11 de Daniel. Irmãos, também quero deixar claro que também que no verso 31 vai ser explicado também nesse vídeo com a irmã Deusilene, que no verso 31 então sai o decreto dominical. Então após esta guerra do verso 29 e verso 30, então terá o decreto dominical nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar se esta guerra da Venezuela com os Estados Unidos é realmente a guerra do verso 29 do verso 30 de Daniel capítulo 11. Se causar tristeza para os Estados Unidos, então realmente é a guerra da profecia do verso 29 verso 30. E o próximo passo será o decreto dominical nos Estados Unidos. Acompanha mais um vídeo para o canal Profecias Finais com Deusilene Souza.
Saúde a você com a paz de Cristo, que a mesma habite nos nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? Bom, irmãos, hoje eu vou estudar sobre Daniel, capítulo 11, né? É muito bom nós estudarmos o livro de Daniel, porque a Pena Inspirada nos diz que nós temos que entender Daniel 11, 12, antes que venha o tempo de angústia. Então a gente vai estudar um pouco aqui Daniel 11, salientar para vocês que aqui Daniel 11 está falando do rei do norte e do rei do sul. Quando fala do rei do norte, se refere a Roma, né, que é o Papa, e os Estados Unidos, se refere a esses dois reis, o rei do norte. E quando fala do rei do sul, se refere a esses países que os Estados Unidos está guerreando agora no momento. Então vamos iniciar o Daniel 11 e o verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Aqui está falando de um certo rei, né? Que esse homem vil, né, que ia se levantar, ele não tinha a dignidade real. Isso aconteceu com o Papa Francisco, né? Foi um dos papas que ele não teve a dignidade real. Por quê? Porque ele está no trono do Bento XVI. A Igreja Católica jamais ela colocaria um Papa jesuíta no poder máximo da Igreja Católica. O que os jesuítas fizeram para poder subir no poder máximo da Igreja Católica? Colocaram um Papa jesuíta disfarçado, que foi o Bento XVI, para ser Papa. Então esse Papa, quando estava no poder, ele inventou de renunciar e deu o lugar para o Papa Francisco, né? Que é um jesuíta. Então esse Papa, ele entrou no poder máximo da Igreja Católica, mas ele não tem dignidade real. Por quê? Acontece que ele está no trono que era para estar sendo governado pelo Papa Bento XVI. Tão tal que ele não usa o anel de ouro. Os papas da Igreja Católica, eles usam o anel de ouro, né? Como eles são reis, né, do Vaticano. Então, mas o Papa Francisco ele usa o anel de prata. Quem tem o anel de ouro é o Papa Bento XVI. Então, por isso ele não tem a dignidade real, né? Então, esse verso aqui se cumpriu com o Papa Francisco. Creio que a mesma coisa se cumpriu também com o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, ele é um presidente que ele não veio da linhagem dos políticos. Ele era um homem comum, né, lá dos Estados Unidos. Então ele entrou na presidência, colocado, claro, né, pelos Illuminati. Então, ninguém nem imaginava que esse presidente ia ser eleito, porque ele não estava na frente das pesquisas. Mas quando amanheceu o dia, foi ele eleito, né? Então, muitas pessoas viram que esse presidente dos Estados Unidos ele está na presidência por fraude também. Então ele não tem a dignidade real. Ele entrou com certeza colocado pelos Illuminati, né? E não era para ele estar no lugar que ele está hoje. Então vamos continuar aqui com o estudo. Agora eu vou ler o verso 22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele. Serão quebrantadas também o príncipe da aliança. Então, quando esse homem viu entrar no poder, né, ele ia arrasar as forças inundantes. Quem são essas forças inundantes? Para o Papa Francisco, foi a Cúria. A Cúria não queria aceitar o Papa Francisco, porque o Papa Francisco é um jesuíta, né? Claro que a Cúria não ia aceitar o jesuíta no poder. Mas o que ele fez? Ele varreu as forças inundantes, ele varreu toda a Cúria, colocou novas pessoas do lado do jesuíta, né? E agora ele conseguiu, né? Conseguiu a Cúria toda estar ao seu lado. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. O presidente também, quando entrou, as pessoas lá que eram do outro partido viam que ele entrou com fraude, né? Não era para ser ele, o presidente. E ele também varreu ali todo aquele outro partido que estava ali querendo colocar ele para fora. E também, mas diz aqui o resto do verso, serão também quebrantados o príncipe da aliança. Então, além dele expulsar as pessoas que eram contra ele para fora lá do trono dele, né? Ele quebrou agora o príncipe da aliança. A gente vai ver como foi que ele quebrou o príncipe da aliança. Eu vou falar um pouco aqui, depois lá na frente a gente vai falar mais. Mas sabemos que quando os Estados Unidos ele foi
feito um país, ele tinha uma lei que não podia unir igreja e Estado. A igreja, ela tinha que sempre estar separada do Estado, né? Nós sabemos que a igreja é uma bênção, as autoridades do Estado também é uma bênção constituída por Deus. Mas eles têm que ser separados, porque quando eles se unem, aí torna-se uma maldição. Foi o que aconteceu na Idade Média, na igreja e o Estado se uniu e trouxe a perseguição para o povo de Deus. Então, Donald Trump, ele quebrou esse acordo que tinha no país, né, na nação dele, e uniu igreja e Estado. Mas na frente vai falar mais sobre este assunto. Vamos continuar aqui. Vou saltear aqui o verso 23, verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e o despojo e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aqui falou que ele fará, né, verso 24, fará o que nunca fizeram os pais de seus pais. Foi isso que aconteceu com o Donald Trump. Ele fez o que nunca fez os seus pais e os pais de seus pais. Ele mudou a Constituição dos Estados Unidos, como eu acabei de falar, né? Ele uniu igreja e estados. Os Estados Unidos tinha uma lei que não podia unir igreja e Estado, né? E Donald Trump foi o único presidente que mudou a Constituição do país. Então ele fez o que nunca fez os seus pais e os pais de seus pais. A mesma coisa aconteceu em Roma, né? Para você ver como esse rei do norte está falando desses dois reis, Estados Unidos e Roma. O Papa Francisco, ele mudou os costumes da Igreja Católica. Eu já vi muitos católicos falar que tem nojo do Papa Francisco, porque ele mudou os costumes, ele mudou as leis. Coisas que a Igreja Católica não apoiava, o Papa Francisco apoia, né? E ele mudou a regra da Igreja Católica. Então, vamos continuar. Aqui está falando desses dois reis. O rei do norte fala do Papa Francisco e do rei dos Estados Unidos. Aqui na frente vai falar certamente sobre isso, né? Vocês vão ver que está falando mesmo dos dois. Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou ler o verso 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, e à frente de grande exército, e o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projeto contra eles. O 26. E os que comem aos seus manjares o destruirão, e os exércitos dele serão arrasados, e muitos cairão transpassados. Então aqui está falando de uma guerra do rei do norte com o rei do sul. Aqui com certeza os Estados Unidos guerreando contra a Síria, né? Ele agora formou uma guerra contra o rei do sul, que é Síria, né? E saiu Síria com um grande exército, e ele também. Mas o que aconteceu? O que comia no prato do rei do sul traiu o rei do sul, e por isso o rei do sul foi arrasado e perdeu a guerra. Foi o que aconteceu. Os Estados Unidos se aliou com o próprio povo lá da Síria e fez uma guerra civil, né? E a guerra civil destruiu o país. Então, tal que Síria está destruída, e os Estados Unidos já até tirou suas tropas de lá, porque não precisa mais, já destruiu, né? Então, essa guerra aqui eu creio que é a guerra da Síria com os Estados Unidos. Vamos continuar. Também estes dois reis, olha, no verso 27. Olha, está bem claro que está falando dos dois reis do norte. Ó. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e em uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Aqui está falando dos dois reis. Quem são esses dois reis? Os dois reis do norte. Eles se uniram numa só mesa para falar mentiras. Ou seja, fazer planos contra o povo de Deus, né? Então aqui a gente vê que esse rei do norte mesmo é dois reis, né? Não tá falando só de um, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Então o homem viu, né? Que aquele homem viu que não tinha dignidade real. Que está falando do Papa Francisco e ao mesmo tempo do Donald Trump. Então o homem viu, tornará para a sua terra
com grande riqueza, e o seu coração está contra a santa aliança, e farão-lhe o que aprover, e tornará para a sua terra. Então, como viu, ele vai agora voltar para a sua terra, né? Ele já fez lá a guerra, né? Já tirou as suas tropas, agora vai voltar. Então, ele vai voltar com muitas riquezas. Claro, se ele guerreou contra a Síria, né? E se ele destruiu Síria, ele guerreou por quê? Porque ele queria alguma coisa da Síria. Pode ser petróleo, outra coisa, não sei. Mas ele voltou com grandes riquezas, né? E vamos continuar aqui. No tempo determinado, verso 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o rei do sul. Mas não será desta última vez como na primeira. Então agora, no tempo determinado, ele vai voltar contra o rei do sul novamente, né? Mas aqui diz que não será dessa vez como foi da primeira, ou seja, aqui já é outra guerra, né? Eu creio que essa guerra aqui está falando já da guerra já de Estados Unidos com Venezuela agora. Vamos lá continuar. Porque não vai ser como da primeira. Porque virá contra ele navio de Quitim, que ele causará tristeza. Voltará e se indignar contra a santa aliança, e fará ali o que lhe aprover. E, tendo voltado, atenderá os que tiveram desamparado a santa aliança. O que acontece agora? Ele vai guerrear agora contra o rei do sul, mas não vai ser como da primeira vez. Ele vai vir navio de Quitim contra ele e vai causar uma grande tristeza. Aí ele vai voltar e vai agora amparar os que desprezaram a santa aliança. Quem são esses que desprezam a santa aliança? Os protestantes. Quem é a santa aliança? A santa aliança foi o que eles quebraram, né? Que os Estados Unidos tinham uma aliança de não unir igreja e Estado, né? E os protestantes com os Estados Unidos uniram igreja e o Estado, né? Então eles desprezaram a Santa Aliança. Então quando os Estados Unidos voltar dessa guerra, aí que ele perder essa guerra, tiver um prejuízo aí, então ele vai voltar e vai aparar os que desprezaram a Santa Aliança, que são os protestantes. Continuando aqui o verso, né? Vou continuar a ler. O verso agora, 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário e fortaleza nossa, e tirará o sacrifício diário, estabelecerá a abominação desoladora. Então, dessa união, quando ele voltar, que ele ia parar esse povo, né, que foi contra essa aliança, aí vai sair braços, né, forças, né, que vai fazer o quê? Esses braços deles sairão forças que profanarão o santuário, fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, vai sair braços dessa união aí, que vai profanar o santuário, né, que é a nossa fortaleza. Aí vai tirar o santo sábado e pôr o decreto dominical, né? Vai tirar o diário e pôr a abominação desoladora. Então, quando ele voltar dessa guerra agora, quando acontecer o prejuízo dos Estados Unidos, navio de Quitim contra ele, forças contra ele, aí ele vai voltar e vai agora fazer aliança com o que desampararam a Santa Aliança. E vai surgir essa força aí, braços, né? Que vai profanar o santuário e tirar o santo sábado e colocar a lei dominical. Então, irmãos, se vocês verem isso acontecer, olha, os Estados Unidos guerreou com vários países aí, tudo ele venceu. Foi, por último agora foi a Síria. Guerreou com Síria, venceu, acabou com Síria. Agora tá planejando uma guerra aí com a Venezuela. Só que a Venezuela não está sozinha. Ela está com Rússia, com China, né? E tem mais alguns países do lado dela. Então, se acontecer que viu uma crise agora, que viu um navio de Quitim, uma força com os Estados Unidos, deu um prejuízo para ele, então você pode ver que essa profecia agora vai se cumprir, né? Que vai, logo que os Estados Unidos voltar desse prejuízo, ele vai pôr agora a lei dominical. Ele vai aonde os que desampararam a Santa Aliança, que são os domingueiros, né, os protestantes, e vai pôr o decreto dominical. Vamos aqui continuar. O verso agora 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, o que vai acontecer? Mas o povo que conhece o seu Deus são os crentes. Eles vão permanecer forte e ativo. Eles vão agir nesse tempo. Eles vão começar a dar a mensagem direta, pregando contra a besta e a sua imagem. Vamos aqui continuar. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão,
pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Então os sábios do povo vai ensinar a muitos, que vai ser aqui o povo com o Espírito Santo, dando a mensagem aí, ensinando as pessoas, né, pregando o evangelho. Mas o que vai acontecer? Eles vão cair pela espada, eles vão ser mortos, né? Pelo decreto dominical. Vai vir a lei aí perseguindo eles vão ser mortos, vão cair pela espada, pelo roubo. Mas eles vão fazer o quê? Os sábios do povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, né? São as pessoas que se ajuntam por Deus com lisonjas, né? Alguns dos sábios cairão para seres provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dirá ainda no tempo determinado. Então aqui os sábios vão cair para ser provados, né? Para ser embranquecidos, né? Que vai ser o tempo de nós ser purificados, né? De todos os nossos pecados. Então, irmãos, isso aqui tudo está muito próximo para acontecer. Prestem atenção. Se os Estados Unidos da América agora levar um prejuízo, se essa guerra que ele está tramando contra a Venezuela, vir forças contra ele e dar um prejuízo nele, não sei como, que diz que ele vai ter um grande prejuízo, né? Uma grande tristeza. Então vocês fiquem sabendo que nós estamos nesse cumprimento dessa profecia aqui. E o próximo passo agora é o decreto dominical. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos prepare, né? Vamos ficar de olho atento. Eu estou falando essa profecia aqui só para a gente ficar atentos, para ver se realmente isso acontecer agora. Nós estamos nesse ponto aqui da profecia. Se não acontecer, então pode estar para frente, mas tudo indica que vai ser agora, né? Pelo que aconteceu com Síria, né? Tudo indica que aquilo que eu acabei de ler foi com Síria, né? Ocorreu o mesmo jeitinho que as pessoas que comiam o seu próprio prato, né? Traiu Síria e teve lá uma guerra civil e a própria nação foi destruída, né? Pela guerra civil, né? Então tudo indica que o próximo passo a acontecer agora vai ser este aqui, né? Do navio de Pitim, que vai dizer contra os Estados Unidos e vai causar grande tristeza. Se isso acontecer, nós sabemos que o próximo passo agora é o decreto dominical. Então que Deus nos abençoe e nós somos maternamente. Amém.